Como estão os preparativos para o advento aí? Aqui nós estamos em santa expectativa por esse mover, por esse momento de Deus que eu sei que vai ser muito precioso em nossas vidas. Eu tenho aqui em minhas mãos o roteiro de atividade para as crianças a partir de 3 anos e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele agora. Vamos folhear ele. Se você já imprimiu o seu roteiro, você vai pausar esse vídeo, vai lá pegar seu roteiro e uma caneta e volta aqui para a gente conversar. Se você não imprimiu ainda, pausa o vídeo da mesma forma, vai lá, pega um papel e uma caneta e volta, que à medida que eu for falando aqui, você pode ter ideias de como você pode fazer as atividades, aí você vai anotando para não esquecer. Vai lá que eu te espero. Pegou o papel e a caneta? Então vamos continuar. Então aqui, ó, tem algumas informações iniciais, nossa apresentação enquanto família, uma palavra de orientação aos pais, você pode ler depois com calma, que o Espírito Santo fale, né, ao seu coração, produza vida em você, em nome de Jesus. A gente tem aqui a lista dos 4 versículos para memorizar. Não subestime suas crianças, ok? Disponibilize os versículos todos para que seus filhos possam aprender, em nome de Jesus. Ainda que no final eles não memorizem todos, não saibam falar todos de cor, mas disponibilize todos. Imprima os 4 versículos, coloque-os na mesa, utilize todos os recursos disponíveis, bombardeie a mente dos seus filhos com a palavra. Então vamos lá, dia 1. No primeiro dia, o tema é o Salvador chegará. A gente vai ler Isaías 9:6, que é um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Nós vamos, nesse dia, no primeiro dia, montar o presépio. Você pode fazer o presépio de papel. No nosso arquivo aqui, tem um link para você encontrar um site. Não fui eu quem preparei esse material, o site está disponível. Se você pesquisar no Google, você encontra. Eu só coloquei o link aqui para facilitar para você, ok? Mas esse ano, eu vou fazer aqui com as minhas crianças um presépio de MDF, que eu comprei pelo Mercado Livre. Eu coloquei o link aqui também, caso você queira fazer com eles. Fazer desse também. Então aqui tem todas as partes, né, para montar ali o estábulo. Ai, meu Deus, caiu aqui. Os personagens, aqui, o bebê, Maria. Esse aqui tem um cajado que são os pastores. É bem bonitinho. Aí as crianças vão pintar com tinta guache e depois a gente vai montar. Essa vai ser a nossa atividade pro dia 1. Então você vai conversar com seu filho, leia, deixa eu abrir um parêntese, leia o texto bíblico todos os dias. Todo dia tem um texto e ainda tem uma leitura complementar. Não basta você falar sobre o texto. Abra a Bíblia e leia o texto. E depois você comenta o texto. A gente não começa comentando o texto, ok? Então você precisa obrigatoriamente ler o texto. Abra sua Bíblia e leia a Bíblia para o seu filho. Depois da leitura, aí sim você pode fazer os comentários e explicar, respeitando a idade do seu filho, aquele que ele já consegue compreender. Dê espaço para a criança perguntar e à medida que ela perguntar, faça perguntas. Se por acaso surgir uma pergunta que você não saiba como responder, corre lá no grupo, posta que a gente te ajuda. Certo? Então, outra coisa importante, durante a atividade manual, serve para a atividade de hoje, para todas as outras, você deve retomar a reflexão para que a atividade não perca o sentido, certo? E a criança entenda o motivo pelo qual nós estamos fazendo aquilo ali. Então, todas essas atividades nós estamos fazendo durante esses dias, por quê? Porque a gente não tem nada melhor para fazer? Porque a gente quer se divertir? Não, porque nós estamos celebrando o fato de que um dia Jesus veio ao mundo porque Deus muito nos amou, certo? Então, essa é a atividade do primeiro dia. No dia 2, o tema é a promessa de Deus. A gente vai voltar lá para o Gênesis para falar sobre aquele dia em que Deus disse, né? Que um dia viria um nascido de mulher, esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Aí eu coloquei aqui como uma leitura bíblica o exato texto, Gênesis 3,15, mas você pode fazer toda uma retrospectiva da criação. E falar que Adão e Eva estavam naquele ambiente perfeito, que Deus tinha criado para eles, mas que um belo dia eles escolheram pecar. Eu gosto sempre de usar essa palavra, escolheram pecar, porque nós temos essa escolha, não é verdade? Nós podemos escolher servir ao Senhor e podemos escolher fazer o que é mal. O Espírito Santo, ele nos auxilia nesse processo. E quando a gente não está conseguindo vencer, quando existe um mal que está sempre batendo a nossa porta, eu falo muito isso aqui para os meus filhos. Não estou conseguindo obedecer de jeito nenhum, porque a vontade de fazer aquilo é maior do que a minha força de vontade para obedecer a minha mãe. Então eu tenho que pedir ajuda para quem? Para o Espírito Santo.
Espírito Santo, minha mãe disse para não fazer. E eu preciso obedecer. Mas, na verdade, eu tô com vontade de fazer aquilo lá que é errado. E o Espírito Santo nos ajuda. Mas a escolha é nossa. A decisão parte de nós, não é verdade? Então, trabalhe isso com seu filho. A atividade manual para o dia 2 é fazer uma decoração para as portas com o nome de Jesus. A gente todo ano faz essa. Então, geralmente a gente faz, eu imprimo, né, as letras, já fiz de papel, já fiz de TNT. E esse ano a gente vai fazer de feltro, provavelmente. Então, a gente faz, eu imprimo as letras, a gente decora as letras, cola miçangas, cola lacinhos de Natal, enfim. Eu disponibilizo o material e eles decoram do jeito que eles querem. E depois a gente cola as letras e faz aquela cordinha assim com o nome de Jesus, ou fica penduradinha assim, fica bem bonitinho. Então todas as portas dos quartos, até na porta do banheiro, a gente cola. Quem mora em apartamento é para colocar na porta de entrada também, se assim desejar. Certo? Um decorativo com o nome Jesus. Se você não quiser fazer assim, eu até botei uma sugestão que você pode fazer também em forma de quadro, né? Fica um pouquinho menor, compra o porta-retrato e cola ali, ou aquele quadro mesmo de tela e pinta. Então depende da disponibilidade de vocês de tempo, de recurso, da criatividade, é livre, né? Lembrem de compartilhar lá no grupo e no Instagram também me marcar para eu repostar vocês. Dia 3, Abraão recebeu a promessa, ok? A gente pula lá para Gênesis 12, quando Deus diz a Abraão que porque ele obedeceu, nele seriam benditas todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpre em Jesus, porque Jesus é da linhagem de Abraão. Abraão dá origem ao povo escolhido de Deus, e desse povo vem Jesus, o nosso Salvador. Então, para a criança entender esse contexto, certo? De onde Jesus veio. E aí, nesse dia, a nossa atividade é fazer um mural da oração ou um caderno de oração com fotos. Pode ser fichas ou cartões de oração também. Se você optar pelas fichas, você pode decorar uma caixa e colocar todas as fichas dentro da caixa. É a sugestão para o dia 3. Então, a gente vai fazer um mural de oração. Você pode fazer, de fato, um mural na parede do quarto, da sala, da cozinha, enfim. Escolhe um lugar da casa que seja bom para vocês fazerem isso. Colocar as fotos dos familiares, os alvos de oração pela vida de cada um. Pode ser um caderno de oração. Um caderninho de brochura, não tem nenhum aqui perto. Um caderninho que vocês vão ali decorar a capa e ele coloca, né? Oração pela vovó. Aí, como a gente tá falando de criança, quanto mais colorido, quanto mais concreto ficar, melhor. Então, em vez de ter só orar pela vovó, você cola uma foto da vovó. Entende? Fica mais fácil para a criança perceber isso. Não vamos orar pelo vovô que tá dodói. Cola uma foto do vovô. Orar pelo primo que nasceu, cola, entendeu? Você coloca ali fotos. Orar pelas escolas, bota uma foto das escolas. Vamos orar por aqueles que estão doentes, né? Se você quiser ampliar a intercessão, você coloca uma foto de um hospital. Então, isso ajuda bastante, certo? Para a criança entender, os nossos filhos já vão entrando nessa atmosfera da intercessão. Dia 4, o anúncio a Davi, né? Davi é dessa família que começou lá em Abraão. E aí você vai contextualizando para o seu filho, tá? E aí você vai lá falar que um dia Deus fez uma promessa para Davi, dizendo que sempre haveria um descendente de Davi no trono, que o reinado de Davi seria eterno, certo? E aí essa atividade aqui vai ser muito legal. Nós vamos fazer a árvore genealógica de Davi, começando... De Davi não, de Jesus. A árvore genealógica de Jesus, começando por Davi, certo? Então, você vai ver que no arquivo em anexo tem algumas imagens para a gente montar mesmo ali a árvore para ver. Então, são 14 gerações de Davi até o exílio e depois 14 gerações do exílio até Jesus. Os personagens das 14... Gaguejei, gente, misericórdia. Corta essa parte. Os personagens das 14 gerações que são do exílio até Jesus, a gente não encontra fatos marcantes sobre a vida de maioria deles. A maioria são citados apenas lá no Evangelho de Mateus, quando Mateus faz toda a genealogia. Mateus faz iniciando em Abraão, mas aqui a gente vai fazer iniciando em Davi, certo? Para ficar um pouco menor, facilitar o entendimento das nossas crianças. Mas, na verdade, começou em Abraão, ok? Se os filhos forem um pouco maiores e você quiser fazer todo o processo, vale a pena também. Então, aqui a gente vai começar de Davi e a gente vai falar
sobre as 14 gerações de Davi até o exílio e depois as 14 gerações do exílio até Jesus. Acho que vai ser bem legal, tá bem útil. Tem um outro vídeo, inclusive, falando só sobre árvore genealógica. Depois você dá uma olhada lá. Então, vamos agora para o dia 5. A grandeza do amor de Deus. E aí a gente vai... Nosso texto bíblico é Salmo 103, 11 e 13. Do 11 ao 13. E aí tem aqui uma reflexão, uma sugestão de reflexão aqui para você fazer com a sua criança. Lili, por que estava falando ali? Falou da promessa, falou de Abraão, falou de Davi e agora um texto sobre o amor de Deus. O nosso tema desse ano é isso, Jesus, uma promessa de amor. Então, à medida que a gente vai estudando a história, né, o passo a passo do que aconteceu, a gente vai também retomar e repensar nos textos bíblicos que falam sobre o amor de Deus. E pensar que é por causa desse imenso amor que Deus enviou o seu Filho para morrer, para nos salvar. Então, a gente vai sempre fazer esse retomada sobre essa questão do amor de Deus. A atividade para o dia 5 é escrever os cartões de Natal. Tem algumas papéis de carta que você pode imprimir. Tem até 2 sugestões de cartão postal. Se você imprimir naquele papel mais durinho, acho que dá para colocar. Eu não testei ainda, gente. Deixa eu abrir um parêntese. Eu quero ir lá no correio para ver se eu consigo colocar com aquele formato sem precisar colocar no envelope, tá? Mas tem ali sugestões para você poder imprimir. Então, faça as cartas e aí a atividade do dia 6 é ir no correio, tá? Colocar as cartas no correio e aí eu já vou falar sobre as 2 juntas. Eu até escrevi lá no manual essa reflexão que eu vou falar aqui. Que você pode pensar assim, mas é muito mais fácil a gente mandar uma mensagem no WhatsApp. Até um e-mail ou fazer uma publicação no Instagram. Pega uma foto minha com a tia que mora em outro país, em outro estado, e bota ela, tia, te amo, Feliz Natal. E a tia reposta e tá tudo bem. Ou manda uma mensagem no WhatsApp, faz um vídeo. Realmente é mais fácil. Mas eu quero que você pense... Sei que eu tinha trazido aqui, mas não tenho nenhuma aqui. Eu quero que você pense que, embora a homenagem digital ela tenha o seu valor, a gente não pode desprezar a importância daquilo que você toca. Porque uma carta impressa, uma carta escrita, produzida com suas próprias mãos, ela tem um significado muito mais profundo. Tem cheiro, tem uma lágrima derramada e mancha a escrita. E quem lê sabe que aquela manchinha ali foi porque caiu uma lágrima na hora que você estava emocionado escrevendo aquela carta para alguém que está longe. Então, a gente precisa disso. A gente não pode se perder em meio ao mundo digital. Então, eu quero te convidar a aproveitar esta oportunidade e escrever cartas. Escreva cartas para os seus familiares, para os seus amigos que moram longe. E incentive seus filhos a fazer isso. Então, produza junto com eles cartas aos amigos e aos familiares. Inclua no conteúdo dessa carta o amor de Deus. Escreva para eles falando como nós somos felizes por Deus nos amar, por Deus ter enviado Jesus. E essa época do ano que tanto se fala da magia do Natal, na verdade, essa magia do Natal só existe porque Deus nos amou primeiro. Então, retome isso com seus filhos e compartilhe isso com seus amigos e seus parentes. Vamos para o dia 7. O dia 7, o nosso tema é o mensageiro de Deus. E vamos falar sobre João Batista, né? O antecessor de Jesus. Aquele que veio para preparar o caminho, né? A voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o Salvador. O profeta Isaías falou sobre ele, o profeta Malaquias falou sobre ele. E a palavra se cumpre, né? Lá nos evangelhos, quando a gente vê de fato... João Batista pelo deserto, clamando e anunciando as boas novas, né? Batizando para a remissão dos pecados, preparando o caminho para a chegada de Jesus. E a nossa atividade desse dia é justamente caminhar. Então você vai fazer uma caminhada em família e falar sobre a importância de prepararmos o caminho no nosso coração para receber Jesus. Nós podemos preparar o nosso coração. Desejar estar com Jesus, desejar ouvir a palavra de Deus, desejar
ter um comportamento melhor, quando a gente deseja ouvir a palavra do Senhor, quando a gente deseja ser amigo de Deus, nós estamos preparando nosso coração para receber a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, você vai literalmente caminhar com seu filho. Pode ser na praça, na orla, na praça do seu condomínio, na rua, enfim. De acordo com a sua dinâmica, você escolhe um lugar, faz uma caminhada e enquanto caminham, faz essa reflexão que é tão preciosa, tão importante. Dia 8, o anúncio a Maria, que é quando hoje Gabriel vai lá anunciar para ela que ela vai ser a mãe do Salvador do mundo. E a atividade desse dia é a seguinte: fazer um momento de agradecimento, destacando a importância de dizer sim aos planos de Deus. Compartilhe com seus filhos decisões importantes nas quais sua família disse sim aos planos de Deus. Então você vai compartilhar desde o sim maior que todos nós precisamos fazer, que é dizer sim para Jesus e abrir, né? Como o Apocalipse diz que ele está à porta e bate, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, ceiarei com ele, ele comigo. Além desse sim principal que todos nós precisamos fazer, existem comandos específicos de Deus para a nossa vida. Quando o Senhor fala para nós, mude de uma cidade para outra, ou fique em um emprego, ou saia de um emprego, enfim, você pode compartilhar experiências que a sua família já viveu. Nós, por exemplo, temos essa experiência de mudança. Nós já mudamos de estado 1, 2, 3, 4 vezes. Né? E provavelmente é sobre isso que nós vamos falar com as crianças. Né? O Senhor falou para nós, ó, é hora de ir para outro lugar. E quando Deus falou isso, abriu-se uma porta de emprego para o papai em outro lugar e toda a família viajou para aquele outro estado. Então, compartilhe isso com seus filhos, como ao longo da vida deles, em vários momentos, Deus vai dar direções específicas e é muito importante que eles estejam dispostos a dizer sim. Dia 9, José e o anjo, que é quando Deus vai lá, né, falar para José, por meio de sonho, né, o anjo aparece para José para falar para ele que ele não tenha medo de se casar com Maria. José foi escolhido, né, um papel muito importante para ser o pai de Jesus, né, o pai terreno de Jesus, e é importante. E eu coloquei aqui, ó, Deus escolheu José para cuidar de Jesus. Sua fé e obediência foram fundamentais. Você pode ampliar a discussão e falar sobre a maneira como Deus orientou José durante toda a infância de Jesus. Deus falou com José ali naquele momento para ele aceitar ser o pai de Jesus, né, para ele não abandonar Maria. E aí depois fala com ele para ir para o Egito, porque Herodes estava querendo matar as crianças. Depois fala com ele para ir para Nazaré, né, depois que Herodes morre. Então Deus vai dando toda a orientação a José e José vai seguindo essa orientação que Deus dá para proteger a vida de Jesus, certo? E qual é a atividade desse dia? Escrever ou desenhar como cada membro da família pode cuidar e apoiar uns aos outros. Então coloca todo mundo na mesa, vai conversando sobre isso, vai fazendo esses registros de como nós podemos nos ajudar. Deus escolheu José para cuidar de Jesus. E nós somos uma família e Deus nos escolheu. Nós cuidamos uns dos outros. O que eu posso fazer para cuidar de você? O que você pode fazer para cuidar da mamãe? Certo? E aí a gente vai conversando sobre isso e fazendo os registros. Gente, eu vou falar sobre o dia 10 e vou cortar esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Daí eu faço um outro vídeo a partir do dia 11. A viagem a Belém é quando eles vão ali pro recenseamento, né? Então você vai explicar. Tem aqui todo um roteiro para te ajudar nesse momento da explicação para o seu filho. E aí, qual é a atividade de hoje? Essa atividade vai ser muito gostosa. Você vai fazer previamente uma seleção de fotos das viagens que vocês já fizeram em família. Se possível, imprima as fotos, porque quando a gente está com o celular na mão olhando, as crianças se distraem, aparece uma notificação, aí já quer fazer vídeo. E eu tô falando o que acontece aqui em casa. Vamos fazer uma recordação, aí pega o celular e começa a olhar. Distrai. Mãe, agora a gente pode jogar? Mãe, agora... E aí inventa mil coisas e acaba perdendo o sentido da atividade. Então eu prefiro imprimir. Então imprima previamente fotos de viagens que vocês já fizeram em família. E aí vocês vão, no momento da atividade, se sentar e relembrar dos bons momentos que vocês compartilharam nessas viagens que vocês já fizeram. Aproveitem para planejar outras viagens, deixe as crianças falarem onde vocês gostariam de ir, quais lugares vocês gostariam de conhecer, façam planos e apresentem ao Senhor. Senhor, nós estamos sonhando com essa viagem em família. Se for da tua vontade, Pai, nos abençoe para que nós possamos ir para conhecer as pirâmides do Egito, ir para Israel,
ir para a França conhecer a Torre Eiffel, enfim. Qual seja o desejo do seu coração, que o Senhor possa realizar segundo a soberana vontade dele, em nome de Jesus. Então, falei que eu ia cortar, mas eu vou até o dia 12, que fica metade. Então, dia 11, o nascimento de Jesus, você vai explicar, aqui também tem um texto para te ajudar a explicar para o seu filho, né, sobre o nascimento de Jesus. E aí você vai reunir toda a família para montar um presépio vivo. Se no primeiro dia nós montamos o presépio de MDF ou de papel, ou de EVA, enfim, né, qual que você vai escolher fazer aí na sua casa, hoje a gente vai montar um presépio vivo. Então você vai escolher quem vai ser os personagens, improvisa aí, amarra um lençol na cabeça de Maria, pega uma boneca ou uma almofada para dizer que é o bebê Jesus, enfim. Faz aí um presépio vivo e improvisa. Outra opção é fazer um teatro de fantoche, mas eu acho que o presépio vivo ainda é bem mais interessante. As crianças vão amar fazer. Dia 12, os anjos e os pastores. Nesse dia, você vai falar ali, né, que os anjos aparecem aos pastores para anunciar que tinha nascido o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, era um bebezinho ali naquela manjedoura, e isso era uma coisa maravilhosa, precisava ser anunciada ao mundo. E aí a atividade de hoje é desafiadora para você, mamãe, vou te dar um pouquinho de trabalho. Olha só, você pode fazer uma fantasia de anjo para cada filho e formar um coral. Olha que coisa linda. Não é legal? Outra opção é desenhar um anjo com asas e uma trombeta ou um sorriso grande. E explicar que os anjos anunciaram uma notícia maravilhosa e ficaram muito felizes. Depois da atividade manual, conduza a sua família num tempo de louvor e adoração. Né? Os anjos adoraram. Olha o que os anjos declararam ali, né? Glória a Deus nas alturas. Eles estavam adorando ao Senhor. Então, tem esse tempo de adoração também. Vamos adorar a Deus porque Ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por nós, né? Primeiro Ele teve que nascer, viver uma vida perfeita, para então morrer por nós e nos redimir dos nossos pecados. Gente, a gente vai pro dia 13. Vai pro próximo vídeo, tá? Vou cortar ele só para não ficar muito grande.